curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Então, falar das divisões das casas. Então, a gente tem 3 tipos de casas. Casas angulares, que estão relacionadas com a casa 1, 4, 7 e 10. As casas angulares, elas estão relacionadas com o ritmo cardinal. Então, às vezes você pode ter, exemplo, planetas em signos que são mutáveis, mas caem em casas cardinais, né? Então, cai nas casas angulares. Então, esse mutável, ele vai ter uma outra conotação, ele vai ter mais uma atividade, né? Não vai ter, ele vai ter uma diferenciação na interpretação. Isso a gente vai ver principalmente quando a gente for falar da nossa última aula, que é a interpretação dos mapas. Depois a gente tem as casas sucedentes, que está relacionadas com a casa 2, 5, 8 e 11. Está relacionado com ritmo fixo. É interessante a gente colocar isso, ritmo cardinal, ritmo fixo, até para vocês começarem a se habituar e colocarem isso na vida de vocês. E por fim, a gente tem as casas cadentes, que está relacionadas com as casas 3, 6, 9 e 12. Então, nesse caso, está relacionado com ritmo mutável. Então, essas são as divisões das casas, onde, quando a gente for falar dos eixos, que vai ser a nossa próxima aula, a gente vai entrar já nos eixos astrológicos, a gente vai começar a compreender melhor, a aprofundar melhor essa questão de como a gente pode trabalhar essas casas. E aqui eu vou trazer para vocês as divisões das casas por 4 setores. Então, a gente tem aqui as casas da vida. As casas da vida estão relacionadas com a energia de fogo. Então, é a casa 1, a casa 5 e a casa 9. Então, a casa 1, ela está relacionada, então, com o nosso corpo físico, né? É um corpo de energia, Marte rege o nosso sistema muscular. Então, ou seja, é através do meu sistema muscular que eu tenho ação. Quando eu tenho ação, eu moldo um corpo físico, né? Depois, a gente tem a casa 5. A casa 5 está relacionada com a alma. Mas como assim a alma? É uma alma já solarizada. Por isso que está relacionado com o Sol. São todas casas de fogo. Então, aqui a gente tem essa energia de fogo de Marte, de tomar ações no meu corpo físico. O meu Sol, ou minha casa 5, que é a minha alma solarizada, aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz brilho, e aquilo que vivifica a minha casa 1, ou seja, aquilo que dá mais energia para que eu possa atuar. E por fim, a gente tem a casa 9. A casa 9 é uma casa da alma espiritualizada, ou espírito. Porque o espírito é expansivo e a gente vai ver isso quando a gente vai falar do eixo, casa 3 e casa 9. E está relacionado com o signo de Júpiter. Então, ou seja, Marte rege o meu corpo físico, o Sol rege a minha alma e Júpiter rege o meu espírito. Essas são as casas da vida. Agora a gente vai entrar nas casas de posse. As casas de posse estão relacionadas com a casa 2, 6 e 10. Então, são casas relacionadas com a terra. Então, a casa 2 são as minhas posses pessoais. A primeira propriedade privada que você ganha quando você encarna é o teu corpo físico. Então, este corpo físico, ele é importante. E você precisa, então, cuidar da sua terra. Trazer o quê? Quais são as necessidades que a minha terra precisa para que ela possa o quê? Continuar a vida. Essa casa 2 está relacionada com a energia de Vênus. Depois a gente vai ter a casa 6, que é a nossa ocupação mental no meu dia a dia. Então, se eu não trabalho primeiramente minha casa 2, que é a valorização do meu corpo, eu vou ter muita dificuldade de ter uma ocupação diária.
Então aqui é bem interessante, porque minha ocupação diária ela já está relacionada com eu e o outro. A minha casa 2 não, a minha casa 2 é eu comigo mesmo. E por fim a gente tem a casa 10, que é o reconhecimento, né, daquela ocupação diária e que foi valorizado através de uma posse pessoal, que está relacionado com a energia de Saturno, né? Então, ou seja, eu tenho um reconhecimento na sociedade através da minha prática, da minha rotina. Então, essas são as casas de posse. Agora a gente entra nas casas de relacionamento. São casas naturais do signo de ar, né? Então, as casas de relacionamento fala do quê? Das casas 3, 7 e 11. A casa 3 é conhecer o meu entorno, né? Conhecer o meu entorno em volta, então está muito relacionado com aprendizados, os primeiros aprendizados, a nossa primeira infância, também os primeiros estudos, né? Então, quando a gente chega num país novo, quando a gente chega numa cidade nova, quando a gente vai no nosso bairro, a gente está conhecendo o entorno, né? A gente está assimilando as informações do entorno. Depois a gente vai para a nossa casa 7, que a casa 7 é, depois que aquilo que eu conheço o meu entorno, eu quero focar, eu quero conhecer coisas pessoais, eu quero ter relacionamentos mais íntimos, que também está relacionado com a energia venusiana. E por fim a gente tem a casa 11, que é relacionado com relacionar-se com a sociedade. Então aqui é a sociedade como um todo, é o planeta como um todo, é o universo como um todo, né? Então não tem nada focado para uma pessoa, é focado para todos, né? Então aqui fala muito da energia da casa 11. Então já vai observando aí no seu mapa astral, né? Se você tem bastante planetas nessas casas, então a gente tem as casas da vida, as casas... Então é isso que você veio trabalhar. Depois a gente vai para a casa, então, de conclusão. São as famosas casas aí de término, né? De karma. Então são aquelas famosas casas que eu preciso concluir. Lembrando que as casas de conclusão estão relacionadas com a casa de terra, de água. Então, perdão, de água. Por que são casas de conclusão? Porque a água dissolve tudo. Então, está relacionado com a casa 4, 8 e 12. Casa 4, 8 e 12. A casa 4 representa o fim do corpo físico. Então, a gente tem um corpo físico e que lá na nossa casa 5 precisa ser encarnado a alma solarizada. Então, assim, é o fim do meu corpo físico. O fim do corpo físico está relacionado, assim, com tudo aquilo que eu pude, agregar valor, com tudo aquilo que eu tenho de informação, para que a alma possa nascer. Depois, na casa 8, eu tenho a libertação da alma, né? Então, é a morte do corpo físico, para que a gente possa libertar a nossa alma. E depois a gente tem, então, a casa 12, que é a sublimação do espírito, né? Então, primeiro a gente tem que construir um corpo, depois a gente tem que construir uma alma, depois a gente tem que libertar essa alma e no final a gente acaba libertando o espírito, né? Porque o espírito, a alma é uma extensão do espírito. Então, de alguma forma, essa alma precisa voltar para o espírito, consequentemente, o espírito também traz esse processo de libertação. Então, isso é muito interessante. Então, essas casas são as casas que são as mais desafiadoras, né? São as casas mais desafiadoras que a gente tem dentro do zodíaco. Então, quando você tem bastante planetas, por exemplo, na casa 8, você veio aí aprender a libertar aí, né, a fazer o processo de transmutação. Então, essas são as divisões das casas. Importante a gente saber essas divisões, importante a gente observar no nosso mapa astral, ou quando você for fazer o atendimento aí, o seu cliente, quando você for orientar as pessoas, vocês podem utilizar a astrologia para qualquer área. Se você é médico, se você é acupunturista, se você é terapeuta, se você é psicólogo, você pode utilizar para você entender melhor aquele ser humano, para você entender melhor as energias que estão dentro dele e como está fazendo essas interações. Então, a gente se encontra agora na nossa próxima aula, que a gente vai falar da casa 1 e da casa 7. Então, um grande beijo para vocês e até mais.